Sob a proteção de Deus no povo parnamirim, declaro aberta a sessão e convido o vereador Clênio para fazer a leitura bíblica. Exaltai o Senhor, porque tu te exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. Senhor, fizeste a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que eu não desceste ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da santidade, porque a sua ira dura um momento só. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30. Leitura da ata. Ata da 93ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 13 dias do mês de outubro do ano 2015, às 17h30 no plenário desta Casa. O senhor presidente Ricardo Gugel, ladeado pelos secretários Antônio Batista Barros e Valério Santiago, além do demais edis, Abdene Salustino da Silva, Clênio José dos Santos, Helena Dantas Cartacho, Francisco Gildás de Figueiredo, Giovanni Rodrigues Júnior, Gustavo Negócio de Freitas, Hamilton Rademacher Pereira, Niguel de Medeiros, Jeová da Costa, Manel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Rosana Taveira da Cunha e Sheila Cristina de Andrade Bezerra. Ausentes os vereadores Cátia Carla de Lima e Paulo Estevam de Miranda Borges. O senhor presidente Ricardo Gugel, sob a proteção de Deus em nome do povo parnamirense, deu por aberta a sessão, convidando a vereadora Helena Dantas Cartacho para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 120 do livro de Salmos. A ata da 56ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de moção de pesar 030 do vereador Irani Guedes de Medeiros, 638 ainda de Irani, e indicações 639 e 640 do vereador Ricardo Gugel. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Giovanni Rodrigues Júnior, que iniciou seu pronunciamento expressando sua opinião sobre o decreto que ocorreu o reajuste em 15% nas tarifas dos interbairros. Continuando, informou sobre a interdição ocorrida na festa do Boi e sugeriu ao governador Robson Faria para o mesmo rever essa questão do Parque Aristóteles Fernandes. O tribuno relembrou todas as solicitações feitas por ele em prol do aeroporto Augusto Severo e comunicou que a Universidade Embry-Riddle Aeronautical University está decidida a fazer investimento no Brasil. O vereador Giovanni Rodrigues Júnior fez uma pergunta a todos: por que não a cidade de Parnamirim? Encerrou seu pronunciamento afirmando que seria uma grande transformação para a região Nordeste, já que perdemos muito com a saída do Aeroporto Internacional Augusto Severo. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Antônio Batista Barros, que iniciou seu pronunciamento comunicando que o projeto Amigo do Peito realizou a primeira etapa, 2.000 mamografias, e informou a agenda do projeto Amigo do Peito para o mês de outubro nos bairros de Parnamirim e acrescentou que a partir do dia 30 de outubro o projeto Amigo do Peito vai atender outras cidades do Grande Natal. O tribuno comentou sobre a facilidade no atendimento do projeto Amigo do Peito e afirmou que espera fechar o Outubro Rosa com o maior número de pessoas atendidas. Continuando, parabenizou os vereadores pela agilidade na aprovação das matérias, que foi concedida uma parte ao vereador Valério Filho Santiago, que expressou sua opinião sobre o projeto Amigo do Peito, e concluiu sua parte parabenizando o tribuno. O vereador Antônio Batista agradeceu a parte e finalizou seu pronunciamento. O presidente Ricardo Gugel fez comentários sobre a melhoria de qualidade do serviço oferecido pelo transporte alternativo em Parnamirim e acrescentou que a Câmara Municipal solicitou ao prefeito que fizesse pelo menos um anel viário de boa qualidade. Continuando, fez esclarecimentos sobre a greve dos funcionários da saúde no município de Parnamirim.
Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Rosano Taveira da Cunha, que iniciou seu pronunciamento solicitando ao presidente Ricardo Gugel para que o mesmo nomear uma comissão para acompanhar a eficácia das leis que não são aprovadas nesta Casa Legislativa, e deixou claro que quer participar desta comissão, as quais fez comentários sobre os pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. O tribuno comentou sobre o transporte alternativo em Parnamirim. Finalizou seu pronunciamento afirmando que já tentaram fazer de tudo em relação ao Parque Aristóteles Fernandes e colocou que a NORC é muito forte e acredita que o governador Robson Faria vai resolver essa questão. Foi concedido uma parte ao vereador Valério Santiago, que fez esclarecimento sobre a celeridade da aprovação dos projetos. O presidente Ricardo Gugel comunicou a presença do deputado estadual Carlos Augusto Paiva e convidou a vereadora Helenaide Dantas Catacho para ocupar a tribuna. A vereadora Helenaide Dantas iniciou seu pronunciamento convidando a todos para participar da audiência pública proposta por ela para tratar do Setembro Dourado e do Outubro Rosa, que será realizada nesta sexta-feira às 9 horas. Foi concedido uma parte ao vereador Valério Santiago, que expressou sua opinião sobre o Outubro Rosa e o Setembro Dourado. O presidente Ricardo Gugel informou que no dia seguinte, às 9 horas e 30 minutos, haverá uma audiência pública sobre a criação da Guarda Municipal de Parnamirim. Questão de ordem, o vereador Valério Felipe Santiago solicitou o uso da palavra e fez esclarecimento sobre a criação da Guarda Municipal. Questão de ordem, o vereador Francisco Dado Figueiredo solicitou o uso da palavra e fez esclarecimento sobre a importância da presença do presidente do Sindicato dos Guardas Municipais e solicitou ao vereador Antônio Batista Barro realinhar os números sobre o reatendimento do programa Amigo do Peito. Questão de ordem, o vereador Antônio Batista solicitou o uso da palavra para responder ao vereador Francisco Dado Figueiredo. Encerrando o pequeno expediente, o presidente Ricardo Gugel passou para a ordem do dia, colocando em segunda discussão o projeto de lei ordinária 058, de autoria do vereador Gustavo Negócio de Freitas, e projeto de lei ordinária 059, do vereador Antônio Batista Barros, todos de 2015. Encerradas as discussões, o citado projeto foram colocados em segunda votação simbólica e foram aprovados por todos. Em seguida, foi colocado em primeira discussão o projeto de lei ordinária 060, de autoria do vereador Rosano Taveira da Cunha. Encerradas as discussões, o citado projeto foi colocado em primeira votação simbólica e foi aprovado por todos. Não havendo mais nenhum vereador ocupado a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente Ricardo Gugel deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte no corrente mês de horário regimental. E para constar, eu, Valério Felipe Santiago, secretário, fiz lavrar a presente ato que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário, doutor Mário Medeiros, 13 de outubro de 2015, Ricardo Gugel, presidente, Cátia Carvalho, vice-presidente, e Antônio Batista, primeiro secretário, e Valério Santiago, segundo secretário. Lida a sessão, senhor presidente, há número suficiente para deliberar. Rápida discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Passaremos a leitura do expediente. Ao projeto de lei ordinário de número 052/2015, LOA 2016, emenda aditiva número 01/2015. Beneficiário Liga Parnamirinense de Esporte. Assunto: destinação de subvenção social, valor R$10.000. Submeto a apreciação do plenário desta Casa Legislativa a inclusão no elemento de despesa de subvenção social, conforme especificação abaixo. Artigo 1º. Destinar recursos financeiros a título de subvenção social para a entidade parnamirense de esporte, na forma abaixo discriminada. Despesa, subvenções sociais, valor R$10.000. Artigo 2º. O montante dos recursos financeiros a ser repassado para o exercício 2016, na classificação acima, a correção ocorrerão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo. Unidade orçamentária, Gabinete Civil, função 4, administração, subfunção 122, administração social, programa 002, modernização e suporte administrativo, projeto atividade 2008, subvenções sociais, despesa 3550 4300, subvenções sociais, valor R$10.000. Parnamirim RN, 5 de novembro de 2015, Clênio José dos Santos, vereador autor.
Requerimento 024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, Elenay Danta Cartaz vem, nos termos regimentais, requerer a presidência da mesa diretora que seja realizada uma audiência pública sobre a prática esportiva e a pessoa com deficiência, desafios e conquista. Justificativa: a prática de esporte entre as pessoas com deficiência é um processo de reabilitação, superação, inclusão social mundialmente conhecido. E apesar das inúmeras dificuldades, podemos afirmar que esta sendo cada vez mais difundida no Brasil e no mundo. Plenário, Dr. Mário Medeiros, 26 de outubro de 2015, atenciosamente, Elenay Danta Cartacho, vereadora autora. Gabinete da vereadora Elenay Danta Cartacho, requerimento 025. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim, Elenay Danta Cartacho, vereadora com assento nesta egrégia Casa Legislativa, vem nos termos regimentais, conforme disposto no artigo 150 do Regimento Interno, e requerer que seja realizada uma sessão solene em homenagem ao Dia do Evangelho. Justificativo: no dia 30 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Evangelho no município de Parnamirim. A referida data foi instituída através de projeto de lei da ex-vereadora Lucinha Thiago e sancionado pelo Executivo através da Lei Ordinária número 1577, de 24 de maio de 2012. Os evangélicos formam uma grande e especial segmento de nossa comunidade. O movimento evangélico cresce a cada ano e é o segundo maior segmento religioso do Brasil, representando principalmente pelas igrejas ortodoxas, pentecostal, neopentecostal, e seu crescimento nas últimas décadas é confirmado pelo IBGE e pela crescente influência que representa na sociedade. Os números oficiais do governo apontam para 42,3 milhões de fiéis em 2010 e que constitui 22% da população brasileira, registrando assim um crescimento de 61% de seguidores no período compreendido entre 2000 a 2010. Em nosso município não é diferente, a julgar pelo número de novos tempos e pelos espaços que ocupam na mídia, imprensa e radio-televisão. Merece destaque o trabalho de evangelização e o trabalho social realizado pelas igrejas. Nada mais justo, portanto, que os evangélicos tenham seu dia de celebração anual, uma festa de fé e de amor ao próximo. Elenay Danta Cartacho, vereadora autora. Projeto de decreto legislativo concede título de cidadão honorífico parnamirinense ao senhor Francisco Saraiva Dantas Sobrinho e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Parnamirim faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o decreto em conformidade com o disposto no artigo 99, inciso 16 da Lei Orgânica do Município. O seguinte: artigo 1º, fica concedido título de cidadão honorífico parnamirense ao senhor Francisco Saraiva Dantas Sobrinho. Artigo 2º, a mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim incumbe-se a das providências necessárias para as definições de data, hora, local e cerimônia da referida outorga. Artigo 3º, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições encontradas. Parnamirim, RN, 4 de novembro de 2015, Antônio Batista Barro, autor. É justificativa, não, tem mais de 15 páginas. Moção de pesar 031/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, moção de pesar. Antônio Batista Barro, vereador com assento da Câmara Municipal, apresenta moção de pesar à família do senhor Edivan Aureliano do Nascimento, esperando em Deus o conforto necessário à família enlutada para o suporte de grande dor. É a moção. Plenário, Dr. Mário Medeiros, 9 de novembro de
e 15, Antônio Batista Barros, vereador autor. Moção de pesar 032, 2015. Senhor presidente, senhores vereadores, moção de pesar, Antônio Batista Barros, vereador, com assento na Casa Legislativa, apresenta a moção de pesar à família lutada para suportar esta grande dor. É a moção plenária do doutor Mário Medeiros, 9 de novembro de 2015, Antônio Batista Barros, vereador. Parecer da Comissão Permanente de Constituição e Legislação em relação ao projeto de decreto legislativo 010 de 2015 do relatório. Na sequência do processo legislativo, vem o exame desta Comissão Permanente, Comissão Legislativa e Redação Final. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Rosângela Taveira da Cunha, que concede título de cidadão honorário parnamirinense ao senhor Romualdo Borges Farias, da outras providências. Da conclusão, em relação a estes aspectos, que cabe a esta comissão examinar, restam observados os requisitos da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação do decreto legislativo de número 010 de 2015, que ora submeto a apreciação dos meus ilustres pares. Parnamirim RN, 9 de novembro de 2015, Gustavo Negócio de Freitas, membro relator, concordamos com o parecer Rosângela Taveira da Cunha e Clênio José dos Santos, membro. Reiteração, indicação 650 de 2015, Paulo Estevam Miranda Borges. Reitera a indicação 487 de 2014, de autoria do vereador Abideno Salustiano da Silva, sobre a troca de lâmpadas de 70 volts para 150, aumentando assim a potência e iluminação da Rua Café Filho, conjunto dos Planetas, bairro de Santa Teresa. Paulo Estevam Miranda Borges, autor. Indicação 674. Senhor presidente, senhores vereadores, Irani Guedes, vereador, indica ao diretor do IBAMA-RN, extensivo ao comando da Polícia Ambiental do Rio Grande do Norte, no sentido de que sejam promovidas blitz de fiscalização de aves e animais silvestres comercializados indiscriminadamente no âmbito da Feira Livre, área adjacente da Caixa d'Água do Mercado em Santo Reis, sem o encaminhamento de ofício às autoridades competentes. Irani Guedes, vereador autor. Indicação 676, senhor presidente, senhores vereadores. Irani Guedes indica ao diretor do Inmetro RN a realização dos serviços de fiscalização nas balanças de repeso na Feira Livre de Parnamirim. Atendendo à reclamação dos usuários feirantes, faz-se necessária a fiscalização do órgão Inmetro nas balanças existentes na Feira Livre da cidade, realizadas aos sábados no bairro de Santos Reis. A ação coibirá a prática abusiva de alguns comerciantes. Os usuários, consumidores, têm reclamado de algumas balanças funcionando irregularmente, subtraindo o direito do peso justo dos fregueses. Plenário, doutor Mário Medeiros, 27 de outubro de 2015, Irani Guedes, vereador autor. Indicação 691, senhor presidente, senhores vereador. Elienay Danda Cartacho indica ao chefe do Executivo Municipal, senhor Maurício Marques, extensivo à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e cultura de uma escola de ensino, a construção de uma escola de ensino fundamental no bairro Parque das Nações, nesta cidade. Elienay Danta Cartacho, vereadora. Indicação 700, Ricardo Gugel, indica ao excelentíssimo prefeito Maurício Marques dos Santos, extensiva a SEMUR, Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, para que seja realizada a instalação de placas de identificação das ruas Caprichosos de Pilares, Rua São Clemente, deve ser, tem São Clementino, e Rua Estação Primeira, então é Rua São Clemente mesmo. São Clemente. E Rua Estação Primeira de Mangueira, bairro Jardim Planalto. Ricardo Gugel, vereador autor. Indicação 701. Ricardo Gugel, vereador, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva a SEMUS, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, para que seja realizada a instalação de placas de identificação de rua Unidos da Ilha, Rua Unidos da Ponte e Rua Isabel, bairro Jardim Planalto. Ricardo Gugel, vereador, autor. Unidos da Ponte, Rua Unidos da Ponte e Rua Isabel, bairro Jardim Planalto. Indicação 702, 2015. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim, Gustavo Negócio de Freitas, vereador eleito neste município de Parnamirim, com fundamento no artigo 35, parágrafo 3º da Lei Orgânica do município de Parnamirim, no artigo 148 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parnamirim. Vem respeitosamente propor ao egrégio plenário a seguinte de interesse público a ser encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal de Parnamirim, Rio Grande do Norte, extensiva ao secretário municipal de Obras Públicas, a pavimentação asfáltica da rua Venezuela, no bairro Passaí de Areia, no município de Parnamirim, RN. Faltou o artigo da Constituição Federal. Ricardo Gustavo Negócio de Freitas, vereador. Gustavo. Indicação de número 703. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Parnamirim, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas, a continuação da pavimentação asfáltica da rua Pedro Bezerra Filho, no bairro de Rosa dos Ventos, no município de Parnamirim. Gustavo Negócio de Freitas, vereador, autor. As ordens. Indicação 704. Senhor presidente, senhores vereadores, Rosando Taveira da Cunha, vereador, reitera a indicação 390 de 2014 e 237 de 2015. É o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, para que seja realizado pavimentão pelo metro asfalto da rua João Canudo, situado no bairro da Cobinal, nesta cidade. Rosando Taveira, vereador, autor. Indicação 705. Senhor presidente, senhores vereadores, Rosando Taveira da Cunha, vereador, com a Assembleia Legislativa, reitera a indicação 345 de 2014, excelentíssimo prefeito Maurício Marques, senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, para que seja realizada pavimentação pelo metro asfalto na rua Doutor Mário Jamal, situado no bairro da Cobinal, nesta cidade. Rosando Taveira da Cunha, vereador, autor ali do expediente, senhor presidente. Convido o vereador Kennedy para usar a tribuna. Senhor presidente, demais colegas vereadores, serei breve aqui nas minhas palavras, senhor presidente. Portanto, peço permissão para falar da minha tribuna. Senhor presidente, primeiramente, agradecer aqueles que compareceram aqui no evento realizado no dia 30, o encontro do PTN. Compreendo
por se tratar de um feriado prolongado, aqueles que deixaram de comparecer, mas agradecer de forma especial aqueles que ocupam hoje a presidência do PTN, o advogado Silvio Menezes, o senhor Isaac Chagas, também a Ralessa Freire, bem como Eliseu, que também faz parte da comissão do PTN. Agradecer de forma bastante especial aqui a presença e a participação da nossa vereadora Elianay Cartacho. Dizer que foi um evento muito bom, com a participação da população, e também comunicar, senhor presidente, que dia 21 agora de novembro, e aí eu já convido, mas vou fazer isso de forma oficial, os colegas vereadores, que dia 21 de novembro nós estamos realizando aqui um encontro do Partido Verde, que marcará de forma o nosso retorno àquela agremiação partidária, e que será uma oportunidade de contar um pouco da nossa história com esta legenda. Mas, senhor presidente, o outro assunto que me faz ocupar essa tribuna é a grande preocupação como parnamirinense, como cidadão dessa cidade e também como representante aqui desta Casa Legislativa. Nós estamos hoje, Giovanni, atravessando talvez uma crise histórica aqui no nosso país, que está afetando as pequenas e também as grandes cidades, a cidade de porte médio, e que eu compreendo que numa crise dessa, no primeiro momento, os gestores, sobretudo aqueles que são responsáveis, que realmente têm a preocupação com a coisa pública, eles adotam medidas que muitas vezes são medidas impopulares. Quero aqui parabenizar o prefeito pela atitude de cortar na carne, de cortar o próprio salário. Agora, queria dizer o seguinte, que nós temos que tirar, porque a crise, eu entendo que ela é um momento de oportunidade também, porque quando tudo vai bem, a gente se acomoda. Nós estamos felizes que o município está com uma boa arrecadação, está pagando os fornecedores, funcionalistas, cumprindo com o seu papel, mas que é necessário fazer um planejamento estratégico. Então, queria sugerir aqui à Prefeitura que criasse a Secretaria de Planejamento, para que Parnamirim pudesse fazer um planejamento estratégico. Veja bem, e também tentar, para que a gente não submeta mais aqueles que dependem do salário ao corte do salário, porque isso vai afetar na conta do final do mês, que o pai de família, a mãe de família tem que efetuar na escola do filho. Então, são medidas duras que é necessária, mas que nós podemos, por exemplo, pensar numa política de atração de novas indústrias para o município de Parnamirim. Nós perdemos aqui, por exemplo, nós temos verdadeiros cemitérios de fábricas em Parnamirim. Não é? Nós temos áreas grandes que estão aí inoperantes no município de Parnamirim, como é a área da Teca, da Sufabril, da Texita, da Coca-Cola. Nós temos também uma área no município de Parnamirim que, do ponto de vista financeiro, não representa praticamente nada para o município de Parnamirim, que é o Parque Aristófanes Fernandes. De repente, dentro de uma negociação com o governo do estado, quem sabe Parnamirim não atraía, com essa área tão grande, uma montadora para exatamente gerar empregos para a mão de obra crescente do município de Parnamirim. Nós precisamos também desenvolver outras ações, como, por exemplo, o fomento de atividades esportivas que visem atrair o turista nesse recurso natural que nós temos, que é o nosso litoral, ali fomentando exatamente, se não atrair o turista a nível internacional, mas o turista doméstico, que vai gerar tributo para o município, que vai gerar renda para aqueles pais de família e mães de família que trabalham ali com o seu restaurante, com
o seu comércio no litoral. Então nós precisamos discutir essa questão do ponto de vista de um planejamento estratégico para o município de Parnamirim. Nós temos também que, é claro que esta casa, é importante afirmar, essa casa aqui realmente cobrou, lutou, resistiu, mas muitas vezes a coisa acontece de cima para baixo. Nós temos aqui esse espaço do aeroporto de Parnamirim, que hoje nós perdemos aqui o ISS que gerava ali, as indústrias que saíram, quer dizer, município prejudicado. Então nós precisamos, de maneira, Gildazo, bastante objetiva, esquecer essa coisa da picuinha, da política, sentar numa mesa, discutir, planejar o nosso município, numa cidade, Irani, que cresce 6, 7 mil novos habitantes a cada ano. Então Parnamirim precisa realmente ter essas indústrias de volta. Então, senhor presidente, eu ocupo essa tribuna exatamente para externar, do ponto de vista da minha preocupação, realmente, Parnamirim, a gente ter que enfrentar essas coisas que, se a gente tivéssemos realizado esse planejamento, eu acho que Parnamirim hoje não estaria cortando, tendo que cortar na carne, que tem que fazer, e que nós vamos apoiar, porque o município precisa sim enfrentar essa crise e tem a lei de responsabilidade, mas é necessário sim discutir essa questão, mas tendo uma visão muito mais ampla da crise e sobressair dessa crise muito melhor do que nós entramos nela. Então, senhor presidente, eu concedo uma parte aqui ao vereador Gildazo. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, né? O discurso de Vossa Excelência está parecendo até discurso da oposição, né? Parece até que Vossa Excelência não faz parte do governo, mas o discurso de Vossa Excelência está correto. O município de Parnamirim, o seu prefeito, ele cometeu um equívoco grande quando extinguiu a Secretaria de Planejamento. Então, quando você não tem uma Secretaria de Planejamento, não tem uma secretaria que enxergue o que vai acontecer mais na frente, você termina andando com os burros na água. E, como Vossa Excelência colocou essa questão da crise, o que eu acho até engraçado no partido do governo federal é que, quando surge, vereador Valério, os problemas de imediato, eles não têm uma resposta. Eles não têm, vereador, uma resposta para dar. Aí, de repente, eles devem colocar algum especialista em mentira, né, um mentiroso mó, para inventar uma conversa, vereador Irani, para tentar ludibriar o povo. O que os representantes do Partido dos Trabalhadores colocam agora é que não existe crise. Que essa crise ela é uma crise inventada, que o povo está com medo, está guardando dinheiro em casa, né? E assim, isso com a cara mais deslavada do mundo. Porque se o governo federal ele tivesse assumido essa questão da crise lá em 2012, 2010, lá, quando o Lula disse que era uma marolinha, se ele tivesse tomado as medidas corretas, talvez a gente não tivesse chegado na situação que nós chegamos. Ora, o que foi que ele fez? Reduziu o IPI dos carros, dos eletrodomésticos, e isso refletiu nos estados e municípios. Lógico que refletiu no governo federal também, mas em menor proporção. A maior arrecadação da maioria dos municípios pequenos é o fundo de participação. Então, na hora que houve uma redução no fundo de participação de forma drástica, você coloca o município numa situação inviável. A outra coisa, assim, com relação a Parnamirim,
Eu não sei se o líder do governo ele vai fazer essa explanação ou se vai dar essa justificativa, mas assim, a gente teria que ter um entendimento do que é que vai refletir, com relação à economia nessas medidas que o prefeito está tomando. Porque assim, o prefeito reduzir o salário dele, né, ou então extinguir o salário, vai ser até piada. Porque para o prefeito de Parnamirim o salário é gorjeta, né? Aí o salário ali é gorjeta. Então, isso é medida eleitoreira, a gente não pode negar isso. O que eu acho que poderia ser tomado, vereador Giovana, é como, por exemplo, na questão do orçamento, aqueles 6.500.000 para compra de carro, para aluguel de automóveis, né? Vereador Valério, dá para comprar 200 carros populares. 200. Se você comprar a frota e com 2 anos você descartar, botar no leilão, ou com 3 anos, você passa a garantia lá de 3 anos, né? Você estava fazendo uma economia em 2 anos. Né? Então, o entendimento que eu tenho é que teria que se tomar medidas para contenção de gastos. A outra ideia, diz que a ideia é reduzir os terceirizados em 50% agora. Aí retira, ele passa 5 meses recebendo seguro-desemprego, aí na época da campanha traz de volta. Né? Então assim, a gente tem que ver as boas intenções. Porque de bem intencionado o inferno está cheio. Né? Eu acho que Parnamirim foi pego também, vereador Klein, no contrapé. Eu acho que pela arrogância do prefeito, né? Que estava na televisão todo dia dizendo o dinheiro está contando a história. Cadê o dinheiro que não conta mais a história? O que foi que houve? O dinheiro calou-se? Né? Eu acho que a Secretaria de Planejamento, Vossa Excelência sabe, já teria previsto há 2 anos atrás que nós iríamos chegar numa situação dessas. Né? Está aí o município querendo tirar salário de quem já ganha uma miséria, porque a gente sabe que o pessoal que tem função comissionária no governo faz anos que não tem reajuste. Deveria fazer um censo. 8 anos, então deveria fazer um censo, como foi bem colocado, acho que pelo vereador Giovanni colocou isso, fazer um censo para saber quem trabalha, quem não trabalha. Aqueles que não trabalham, que só recebem, aí cortava. Porque aí iria sobrar para aqueles que verdadeiramente trabalham, que a gente sabe que tem cargos comissionados que trabalham, vereador. Os diretores de escola, o pessoal de posto de saúde, esse pessoal trabalha, se desdobram para tomar conta. E aí também não merece ganhar um salário de miséria, não pode pagar a crise de Dilma. Quer dizer, a turma do PT rouba lá em cima, enche os bolsos de dinheiro, não é nem o bolso, enche os bancos da Suíça de dinheiro, e aí vai quebrar no espinhaço do pessoal aqui de Parnamirim, que não tem nada a ver com a história. Então acho que essa medida eleitoreira não tem assim meu aplauso não. Eu quero ver quanto reduz, o que é que vai realmente economizar, mas eu acho que teria outros caminhos a ser trilhado para que a gente pudesse conter essa crise. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência numa parte que realmente vem a colaborar com o nosso discurso, mas dizer a Vossa Excelência, primeiro que eu não sou oposição, até porque se eu fosse eu votaria contra as matérias do governo, e no dia que eu for o meu discurso permanecerá o mesmo, porque eu falo daquilo que estou vivenciando e daquilo que meu coração está sentindo. Primeiro, não faço oposição nem à minha cidade nem à minha gente, jamais. Agora, nós temos que acabar com esse discurso, porque senão o governo para. O governo vai parar, fechar, deixar ir ao Léo, ao Deus dará, porque todas as ações do executivo, elas são vistas como medidas eleitoreiras.
E não é assim. A eleição só é em outubro do ano que vem. No entanto, os serviços precisam continuar. E nós temos que falar exatamente, que seja duro, ou que seja elogiando, ou que seja, mas nós temos que falar de forma clara, transparente, para colaborar com o governo. Eu estou sugerindo é que o governo crie uma Secretaria de Planejamento que realmente procure novas alternativas de arrecadação para o município. Até porque, se o município arrecadar um pouco mais, é claro que os serviços vão melhorar. Onde há deficiência, o município vai dispor de recursos para melhorar e corrigir aquela deficiência. Portanto, é isso que eu penso, Excelência. Agora, fico feliz que Vossa Excelência reconhece quem é o autor dessa crise que está sacrificando não só a cidade de Parnamirim, mas o Brasil todo, que é exatamente o governo petista, que saqueou o Brasil e que hoje toda a população brasileira passa a pagar a conta. Eu concedo aqui uma parte ao vereador Batista. Eu estou devendo uma informação a Vossa Excelência a respeito da área lá dos Engenhos 1 e 2, Parnamirim e Natal. Mas eu gostaria que Vossa Excelência fizesse uma anotação aí no Diário Oficial de 27 de julho de 2013 e a lei complementar aprovada por nós 067 de 17 de julho de 2013. Aí Vossa Excelência vai encontrar. Eu trago, porque eu risquei tudo aqui, trago, não tem problema nenhum. A questão, de você bem rápido, a questão do decreto do prefeito. O prefeito, ele já reduziu gastos na frota de carros locados, foi devolvido no combustível, onde a frota da prefeitura, menos as ambulâncias, só abastece uma vez por semana na segunda-feira. Reduziu também um percentual satisfatório. Ele reduziu também nas máquinas pesadas, nos contratos das máquinas pesadas, devolveu também. O prefeito atuou em todas as áreas, trabalhando para que não acontecesse o fenômeno de atraso da folha de pagamento. E chegou na necessidade de cortar a carne, como disse o novo vereador, e começando, e parece até demagogia, e não é a necessidade, é a coisa séria, legal, em redução de 20% do salário dele, começando do salário dele. Nós, vereador Gildas, como prefeito, temos todas as preocupações para que não chegasse a isso, para que, e não é 8 anos, é 6 anos, a diferença é pouca. O último aumento foi em 2009, o aumento dos cargos, cargo em comissão. Mas está fora desse decreto a educação, está fora. A educação, como disse Vossa Excelência, com esse salário defasado, os diretores que se dedicam, todos os funcionários, principalmente os diretores, eles não vão ser agraciados com esses 20%. Ainda estamos discutindo, buscando alternativa para que isso não aconteça. Mas dizia o saudoso Agnello Alves que não se faz omelete sem quebrar os ovos. E quando você diz assim, diminuir salário é muito menos doloroso do que demitir. E ele tem, na presença dele, ele tem na mão, ele tem a caneta para fazer uma coisa ou outra. E é isso que nós, como os colaboradores, estamos tentando buscar um caminho para evitar isso. Ou demite, ou diminui os 20%. E aí
deixa, inclusive, aos senhores, aos novos vereadores, até uma proposta, até uma sugestão para que seja feito, para evite o atraso da folha de pagamento do salário dos funcionários. Obrigado, vereador Cleide. Finalizando, senhor presidente, só registrar o seguinte, que às vezes o que a gente pensa, e pelo menos eu penso, é que os papéis estão invertidos. Quando, por exemplo, o governo, ele arrecada o IPTU, o ISS, o ITIV, mas qual é a função? Arrecada o imposto da população, mas qual é a atribuição do governo? O governo não é simplesmente cabide de emprego. O governo, ele tem a obrigação de desenvolver política para gerar emprego, distribuir renda. Agora, os recursos do imposto do cidadão têm que ser revertidos nos serviços. É por isso que está essa discussão. O governo vai demitir. Não, nós temos que trocar ideias com outras cidades que superaram a crise, que passaram por aqui. Essa não é a primeira crise que o Brasil enfrenta. Não é? Já tivemos várias crises. Talvez essa seja mais grave, Giovanni. Agora, é preciso planejar, é preciso ouvir, é preciso discutir, é preciso alertar, que é o que nós estamos fazendo. Então, senhor presidente, eu agradeço. Passou a parte antes aí. Permitir, primeiro gostaria de parabenizá-lo pelo tema que traz na noite de hoje, porque não tenha dúvida que a discussão do planejamento é fundamental em qualquer circunstância. Faria só uma pequena correção, é que nós temos uma secretaria que chama-se Secretaria de Planejamento e Finanças. Então nós já temos uma Secretaria de Planejamento. Mas nós sabemos também que são duas denominações que não podem ocorrer na mesma secretaria. Porque a Secretaria de Finanças é a Secretaria do dia a dia. É a secretaria que está lá preocupada com a entrada e com a saída do dinheiro. Ela tem que estar resolvendo o problema da folha de pessoal, o pagamento dos fornecedores, observando a arrecadação. Então, ela não consegue parar para planejar. Por isso, nós não temos ações de planejamento. E aí, esse tema é extremamente importante, porque o excelentíssimo vereador foi perfeito quando colocou que nós, quanto gestores públicos, nós não podemos mais nos restringir a simplesmente prestar serviço. Nós temos que dar um passo adiante, que é planejar a cidade para que ela possa atrair empresas e gerar emprego e renda. Aí é onde está a grandeza da fala de Vossa Excelência. Porque nós precisamos sair da questão de simplesmente tentar resolver os problemas básicos, mas pensar de forma desenvolvimentista, ou seja, de promover o desenvolvimento econômico e social do município de Parnamirim. E aí nós perdemos a capacidade de fazer isso quando abdicamos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Então este é um fato que o próprio prefeito reconhece, que cometeu um erro ao extinguir essa secretaria. Porque nós deixamos de pensar. E todos os exemplos que Vossa Excelência deu são extremamente importantes, precisam ser discutidos. E aí, eu gostaria de aproveitar a discussão que iniciou-se no dia de hoje e que a gente formasse aqui uma comissão de trabalho dos vereadores para discutir esse tema. Porque nós já demos diversas sugestões aqui, quanto ao aeroporto, quanto ao Parque Aristófanes Fernandes. Hoje o deputado Carlos Augusto faz uma discussão com relação a um hub de cargas, e nós aqui já fizemos discussões inúmeras em relação à ocupação da estação de rádio, a questão da urbanização do litoral, para atrair investimentos. Então eu acho que cabe mais uma vez essa casa discutir isso, realizar essas proposições e tentar, juntamente com o líder do governo e toda a bancada, sensibilizar o prefeito de formar também uma equipe junto ao executivo
para que a gente possa estar discutindo o futuro do nosso município. Infelizmente, se todas essas ações tivessem sido pensadas há 7 anos atrás, hoje talvez nós estivéssemos vivenciando um outro momento no município de Parnamirim, mesmo com a crise, né? O problema é que nós ficamos reduzidos a discutir os problemas emergenciais do município e deixamos de pensar no futuro dele. E aí, quando Vossa Excelência traz esse tema, eu acho que esse é um tema que precisa ser debatido nessa casa, que precisa discutir. E se o Poder Executivo não se sensibiliza, nós, que fazemos parte da bancada, que estamos aqui levantando essa discussão, devemos levantar essa discussão para ele. E aí, essa eu acho que é a nossa posição. Esse é o movimento que nós temos que ter, né, independente de qualquer coisa, porque nós queremos aqui defender o município de Parnamirim hoje, né, e pensando na perspectiva de futuro. Então, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e deixar aqui uma contribuição para que, se possível, até mesmo através do senhor, capitanear essa discussão, que a gente possa estar travando nessa casa de forma permanente. Muito obrigado. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência e que contribuiu bastante também para o nosso debate e meu pronunciamento. E entendo extremamente oportuna a sugestão de Vossa Excelência, até porque nós não podemos nos restringir apenas ao Executivo. Eu acho que essa casa pode sim desenvolver um estudo, e aí com a participação das entidades, como SEBRAE, Federação das Indústrias, e apresentar esse estudo ao Executivo para que ele possa analisar, possivelmente colocar em prática. Então é altamente válido, foi muito oportuno. Quer dizer, só para finalizar, senhor presidente, dizer o seguinte, que realmente a cidade de Parnamirim, ela precisa urgentemente criar essas políticas de atração, de geração de novos empregos. Por exemplo, eu quando cheguei nessa casa legislativa, eu me senti um refém. Eu não me senti um legislador, Batista. Eu me senti um refém, sabe por quê? Eu já gerava emprego, distribuía renda, mas quando cheguei aqui, antes de chegar, eu fui às ruas, apresentei minhas propostas, que ia apresentar os meus projetos, etc. Mas só que todos aqueles, na sua grande maioria, cerca de 90%, quando me procuravam, eram com um currículo na mão, que desvirtua o papel do vereador, que tira da gente a autonomia. É porque confunde exatamente que o serviço público é cabide de emprego. Não é, o serviço é para prestar o serviço à população. Então, senhor presidente, era isso que eu queria registrar e agradeço a Vossa Excelência aí a concessão do tempo. Eu quero dizer que Vossa Excelência não se preocupe, porque isso é desde o descobrimento do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, esse negócio da toma lá da cá. Eu quero aproveitar, o prefeito fez um pequeno vídeo. Hoje o secretário de tributação foi à TV dizer que está fazendo, que ele fez, né? O prefeito disse que fez o Refins, né? Mas eu quero dizer que a Câmara Municipal de Parnamirim foi quem o prefeito elaborou, e a Câmara fez a sua contribuição a um pedido do líder do prefeito, vereador Antônio Batista, que em nenhum momento a gente se curvou de não aprovar esse projeto de suma importância, que é para a população, por sinal, e ao mesmo tempo arrecadar. Então o prefeito se esqueceu que a Câmara Municipal, ela também participou deste projeto, que é também referente à crise que ele diz que o município está passando. Vossa Excelência Clênio falou aí a respeito do problema das empresas. Nós temos, se não me engano, foi o ex-prefeito Antenor Neves de Oliveira, se eu estiver errado, o vereador Valério pode me corrigir. E passou por essa casa um projeto do Parque Industrial, que era para atrair empresas como hoje São José do Mipibu faz,
como Macaíba fez, e o que os prefeitos fizeram? Simplesmente deixaram construir casas residenciais, e hoje nós não temos mais, Giovanni, um parque industrial no município. E realmente era o parque industrial, que as empresas hoje estão indo para onde? Para São José, porque o prefeito dá o incentivo até da própria terra, e nossa cidade de Parnamirim não tem mais terra para ser doada, que ali, que era o parque industrial, era exatamente onde é o conjunto lá no parque industrial, que hoje não existe mais. E quem exatamente, Vossa Excelência falou aí na crise, uma hora pede para conter a despesa, outra hora pede para criar uma secretaria. Então, para mim, é trocar 6 por meia dúzia. Como o vereador Giovanni falou, essa Secretaria de Planejamento ela era para existir desde do primeiro dia de mandato de qualquer gestor, para ter um planejamento. Eu até digo nas minhas conversas por aí, Giovanni, que o prefeito precisa ler um pouco mais a Bíblia. A história de José do Egito, né, que guardou, e na hora certa, quando precisou, quando veio a seca, aí estava tudo armazenado e passou a seca. Mas eu quero dizer aos vereadores que sou contra essa coisa a não ser que as pessoas tivessem um salário digno, as pessoas, um gerente tem um nome bonito, gerente. O gerente ganha R$1.000 por mês para assumir uma responsabilidade muito grande no setor, ou na saúde, ou em qualquer secretaria que existe o cargo de gerente, e ele está dando o aval dele em alguma coisa, mas ele está dando fé das ações que o governo faz, e acho, na minha opinião, que eles ganham muito pouco. Há 8 anos, eu disse 8, o vereador Batista disse que é 6, mas eu acho que o prefeito não deveria, até pensando no que o vereador Gildas falou, qual é o impacto que isso vai dar na folha de pagamento da prefeitura, qual é o impacto que tem cargos especiais que deveria ser extinto, de pessoas como o vereador Gildas disse, que não trabalha. Mas cortar salário de quem ganha salário mínimo, para mim, eu acho um crime, eu acho até uma certa demagogia no meu pensamento pessoal. Eu não cortaria salário de quem realmente está ganhando tão pouco, e de quem não tem culpa que essa crise não foi ele que construiu essa crise, esse gerente ou esse diretor de hospital, de posto de saúde. Já estão dizendo aqui que vão salvar os diretores de escola, que para mim eu já acho que ganha muito pouco, né? Para todo dia estar recebendo reclamação de pai, de mãe, de Ministério Público, uma responsabilidade tão grande quanto é também um gestor de um posto de saúde. Então, eu acho que o prefeito deveria, mais uma vez, planejar para não cometer equívocos que eu acho que não vai a lugar nenhum, na minha humilde opinião. E a respeito dos empregos dessa empresa, eu estou entrando essa semana com um requerimento, querendo saber algumas informações sobre essas empresas, dessas terceirizadas. Então, eu quero dizer que a Câmara Municipal de Parnamirim, ela está também unida em prol de vir projetos aqui para essa casa, em prol de conter essa crise do município, que eu digo que essa crise não é nossa. Então precisa que, acho, na minha opinião, não adianta ir para imprensa, não adianta ir para televisão, para rádio, para nada, para dizer, eu cortei 20% do salário do prefeito, do vice-prefeito.
Se tudo isso resolvesse, aqui também faria. Mas eu acho que isso não é, na minha opinião, é uma demagogia. Então não vai resolver o problema. O problema é mais profundo. O problema é mais profundo. Como algum vereador falou aí, aluguel de carro, por exemplo, 4 milhões de reais, baixa para 1. E por aí vai. Então, eu acho que o vereador Clênio foi muito feliz nas suas colocações, mas, vereador, a informação que eu tenho é que o prefeito vai extinguir 2 secretarias, não vai criar mais uma, né? Convido o vereador Valério para usar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, peço permissão a Vossa Excelência para falar da minha cadeira. Senhor presidente, senhores vereadores, foi ventilado aqui a criação do Parque Industrial. O que acontece com as implantações de empresas, fábricas, indústrias aqui no nosso município, em qualquer município do país, é que elas recebem um incentivo de 20 anos, foi o caso das todas as indústrias implantadas aqui em Parnamirim. Só que quando termina o incentivo, ela parte para outro estado para criar os mesmos incentivos. Foi o que aconteceu em Parnamirim. Quando foi terminando o incentivo dessas empresas, ela procuraram outro. Isso é comum. Haja vista o caso da Ambev agora em Natal. Terminou o incentivo fiscal, eles estão transferindo para outra capital. Então, e Parnamirim é um município, geograficamente falando, pequeno, que as áreas estão sendo ocupadas por habitações, não se tem um local que se crie um parque industrial. Não tem, a grande verdade é essa. Aqui, empresa terceirizada pode ser implantada, mas indústria é muito difícil. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho em mão uma notificação do Tribunal de Contas do Estado, dizendo o seguinte: o conselheiro relator do presente processo, que é as prestações de contas, o relatório fiscal da Prefeitura de Parnamirim, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei e pelo presente expediente, determina que o responsável acima identificado, no caso da Prefeitura, seja comunicado do inteiro teor do termo de alerta de responsabilidade de gestão fiscal. Esse termo de alerta de responsabilidade fiscal diz o seguinte: o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio do conselheiro relator do processo em epígrafe, que foi o processo analisado pelo Conselho do Tribunal de Contas, vem com base no artigo 59, parágrafo 1 da Lei Complementar Nacional, número 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, emitir alerta ao poder, que é o Poder Executivo de Parnamirim, no caso, em conformidade com a análise realizada pelo corpo técnico da administração municipal devido, demonstrativa da despesa com pessoal, verificação dos índices demonstrativos de despesa com pessoal em percentual da despesa corrente líquida. O limite de alerta é 48,60. O limite prudencial com pessoal, com despesa com pessoal, é de 51,30%. O limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para utilização com recursos para pagamento de pessoal é de 54%. O percentual do município de Parnamirim já está em 53,23% com despesa de pessoal. Está faltando apenas 0,77% para completar o limite e o preceito ficar incluso em crime de improbidade administrativa. Em razão do corpo técnico fazer essa análise, é detectado a extrapolação do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 20, inciso 3º, letra B, que diz o seguinte: o artigo 20, inciso 3º, letra B da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Artigo 20, inciso 3º, letra B, é 54% com o pessoal, despesa com o pessoal. Fica o gestor, além de proibido de realizar qualquer dos atos enumerados no inciso 1º e 2º do parágrafo 1 do artigo 22, que diz o seguinte, parágrafo 1, se a despesa total com o pessoal exceder 95% do limite, serão vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver o excesso. Primeiro, concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Inciso 5º, contratação de hora extra, salvo no caso do disposto do artigo 2º do parágrafo, do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 57 da Constituição Federal. Isso é que o prefeito está proibido de utilizar. Artigo 20, aí ele diz o seguinte: obrigado a adotar a providência necessária para eliminar o percentual excedente do prazo previsto no artigo 23, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, adotando, entre outras, providências no parágrafo 3º e 4º do artigo 69 da Constituição Brasileira. Se a despesa total com o pessoal do órgão do poder referido no artigo 20 ultrapassar o limite definido no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente será eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro adotado no parágrafo 3º e 4º do artigo 609. Parágrafo 3º e 4º do artigo 109 da Constituição. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotam as seguintes providências, no caso o município de Parnamirim e os municípios que estão inseridos dentro desse contexto. Exoneração, a redução de pelo menos 20% da despesa com cargos em comissão e funções gratificadas. Segundo, exoneração de servidores não estáveis. Parágrafo 4. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento das determinações da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, mesmo que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, órgão e unidade administrativa do objeto de redução do pessoal. Com isso, meus senhores, nós fizemos uma ligeira análise para mostrar a situação do município como está. Como é difícil, nós temos que entender isso e procurarmos tranquilamente analisar a questão que gerou essa crise e, consequentemente, está influenciando nos cargos dos nossos funcionários públicos, daqueles que compõem a estrutura organizacional do município. Então nós temos que buscar soluções, não criarmos mais problemas. O momento é de responsabilidade. Vamos esquecermos das querelas políticas, não deixemos que os interesses políticos pessoais sobreponham os interesses coletivos dos funcionários públicos de Parnamirim, da população de Parnamirim. A situação é dramática, na qual se encontra o Poder Executivo. A responsabilidade é dele, não é nossa não, de ser inserido no contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal por improbidade administrativa. A responsabilidade é dele. É ele que vai responder pelo não cumprimento dessas normas que estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, reforçada pela nossa Constituição Federal. Agora, nós devemos estudarmos junto à equipe do governo uma solução para o problema, que
fira o menos possível a carne do nosso funcionário público. É isso que nós devemos fazer. Eu acho que as políticas partidárias são de várias formas, mas em tratando-se de assunto do município, assuntos que englobam grande parte, além da comunidade, do pessoal que compõe a estrutura organizacional do município, nós devemos olhar com carinho, com cuidado. É isso que nós devemos fazer e estamos fazendo, para que no Natal, na véspera do Natal, as pessoas, os funcionários, alguns deles, felizmente, não sei como, esperamos que resolva de outra maneira. Nós temos várias maneiras de amenizar. Agora tem que sentarmos numa mesa redonda para discutirmos o assunto com a equipe técnica da prefeitura, subsidiado os vereadores também pela equipe técnica, porque nem todos os vereadores entendem da sistemática econômica, da sistemática financeira da prefeitura de Parnamirim. Eu acho que é um assunto de alta responsabilidade que nós devemos tratar junto ao chefe do Poder Executivo. Não é fácil. Você ultrapassou o limite prudencial, o alerta, e está com 53,23% do limite, que é 54% com o pagamento pelo pessoal. Então, é um apelo que eu faço a esta casa para que nós busquemos de uma maneira clara a solução para esse problema. Isso nós só podemos fazermos junto à equipe técnica da Prefeitura de Parnamirim. Eu concedo a parte ao vereador. Obrigado, vereador Valério, pela parte. Primeiro, com relação à questão do distrito industrial, o senhor foi perfeito com as colocações com relação a como as empresas se comportam, no sentido de, enquanto estão recebendo os benefícios das isenções, estão no município. Depois vão procurar outro para manter esses benefícios. Mas eu creio que nós poderíamos fazer uma alteração no nosso plano diretor e delimitar nos espaços onde já existiam fábricas que já estão paradas, junto à BR-304 e 101, que a gente estabelecesse que esses espaços urbanos só podem ser utilizados por atividades produtivas. Eu acho que nós poderíamos estar dando uma grande contribuição no município, que deixasse de ser um local para simples especulação imobiliária, e para a ocupação de terrenos para venda de condomínios e casas, e a gente delimitar que nesses espaços sejam utilizados como espaços para uma atividade produtiva, seja ela qual for. Eu acho que com aí a gente estaria dando já um passo de uma contribuição importante ao município de Parnamirim, no sentido de que quem tiver terreno ali sabe que só poderá vender ou só poderá utilizá-lo para uma atividade produtiva, para gerar emprego e renda, que é isso que nós estamos discutindo aqui. Então, fica aqui uma sugestão, inclusive a Vossa Excelência, que vem fazendo já um trabalho junto ao plano diretor há muito tempo e que conhece as áreas de Parnamirim, para que a gente possa estar fazendo um estudo e aí, se possível, já fazer um projeto para a gente colocar isso em relação ao plano diretor. Com relação ao segundo ponto, eu acho que é extremamente importante que a gente trate esse assunto com muita responsabilidade. Eu, particularmente, tratei de alertar o líder do governo na época, Taveira, o que estava acontecendo com relação à questão da lei de responsabilidade fiscal, porque quando foi apresentado o bimestre de julho e agosto, já se apresentava o município com 53,07%, já próximo ao limite máximo, já estava dentro do limite prudencial. Então, foi um debate que nós já, inclusive, tratamos internamente. E aí a gente precisa tratar disso com muita responsabilidade. Agora, Vossa Excelência também foi muito feliz quando falou da palavra clareza. Eu acho que nós temos que ter plena transparência com relação a como se comportou a evolução da folha de pagamento e das despesas de pessoal. Por que isso? Porque eu não sei se vocês recordam, mas em 2013 nós aprovamos nessa casa uma lei que extinguiam inúmeros cargos na prefeitura.
nós extinguimos essa lei e esses cargos passaram a ser terceirizados, portanto, não fazem parte desse limite prudencial. Então, já em 2013, o Poder Executivo enviou para essa casa essa informação e nós aqui aprovamos, né, reduzindo esses cargos. Então, nós precisamos saber como se deu a evolução da despesa de pessoal em 2013, em 2014 e em 2015. Quem foi que efetivamente, ou qual foram as ações que foram tomadas que efetivamente provocaram ou vem provocando essa elevação na folha. Porque, com certeza, não são dos cargos comissionados, que há muito tempo não tem reajustes. Então, ora, se não são os cargos, se nós tiramos os cargos que antes existiam das funções não importantes, então cabe a gente discutir aonde foi que efetivamente ocorreu essa ampliação consistente na folha. Nós podemos já ter algum indicativo que é importante. Ocorreu o aumento do salário mínimo, ocorreu o aumento do salário básico dos professores. Então a gente precisa ter essa noção. Foi essa discussão que eu levantava aqui, vereador Batista, com relação à questão das simetrias. Porque se a questão é simétrica, a gente tem a informação. Se ela é assimétrica, a gente não sabe exatamente onde ocorreu. Então, eu acho que é necessário, o governo precisa realmente fazer mudanças, mas a gente precisa saber aonde é que precisamos fazer e em que montante nós precisamos fazer e o que provocou essa distorção. Então, eu acho que todos nós estamos aqui abertos a fazer essa discussão de forma extremamente clara. Eu, particularmente, acredito que as próprias categorias estejam dispostas a discutir. Agora, a gente precisa apresentar isso. Qual foi a evolução em 2013, qual foi a evolução em 2014, qual foi a evolução em 2015? Qual foi o impacto maior que ocorreu com relação ao pessoal? Foi na educação? Foi na saúde? Foi na assistência? Foi na administração? Foi em finanças? Aonde foi? Qual foi a proporção disso? E aí a gente encontrar os elementos para tentar encontrar uma saída que não provoque, né, uma questão mais traumática para o servidor público, que eu acho que é essa discussão geral. Tá? Então, gostaria de parabenizá-lo também e colocar aí como uma contribuição para essa discussão. Obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu acho que houve realmente uma saída de pessoal que é excluído da folha de pessoal, indo para a terceirizada. Mas parece que houve um concurso público de professores. Talvez porque o funcionário público, não é isso? A terceirizada ele recebe o salário mínimo. O professor é o dobro do salário mínimo, triplo até. Mas, de qualquer maneira, é válida a observação. Com referência ao Distrito Industrial, foi feito no tempo de Zé Augusto Nunes. Eu era secretário da prefeitura na época, jovem ainda. E o parque industrial abrangia a área até o limite com a base aérea, que era Emaús. Com a saída das indústrias, quem fazia os decretos modificando na máquina de datilografia a área industrial era eu. Então nós diminuímos para aquela outra parte e restringiu-se apenas na área. A primeira indústria que trouxe para Parnamirim foi esse vereador que trouxe na época a fábrica de indústria de adubos químicos, de insumos para. Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos brincar de fazer política. Nós não podemos focar as nossas ações em 2016 num pleito eleitoral. Acima das políticas, acima dos pleitos eleitorais que se avizinham, está a população de Parnamirim. É a ela que nós temos a responsabilidade de desenvolvermos ações que amenizem essa situação drástica que passa o país todo, e principalmente Parnamirim. Eu não sei o causador dessa crise, eu não posso dizer quem foi, porque eu não sei. Eu sei que nós estamos numa crise séria. Agora, o que aconteceu é que as pessoas não acreditavam que essa crise viesse para o Brasil. O ex-presidente Lula, ele dizia que era uma marolinha. Tornou-se noticiando. Então, são essas coisas
Eu acho que essa... Inclusive, eu quero corrigir. Eu recebi a informação que no site da Câmara diz o seguinte: até setembro de 2015, a Prefeitura arrecadou 93 milhões na receita tributária. Existe um equívoco aqui, segundo o balancete que me deram. Era a previsão da receita tributária era a previsão que era de 93 milhões 400. Até o mês de setembro, foi arrecadado 70 milhões 774.888. Então é uma correção, eu digo a Vossa Excelência, para ter o cuidado, quando botar o site da Prefeitura, botar o correto. Era só isso, eu quero agradecer. Antes de passar a ordem do dia, eu queria registrar a presença aqui do futuro vereador de Parnamirim, Edgar, que está de cara nova, que a gente passou 2 horas aqui, Edgar, procurando você, porque eu não estava lhe conhecendo, viu, meu amigo? Ali. Edgar, o motorista. Tá bonito, Edgar. Lá no final ali. Na ordem do dia, em segunda discussão, aliás, e em segunda votação, projeto de lei 064/2015, que reconhece de utilidade pública a Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Parque Guaíra. Autor, vereador Irani. Em segunda discussão e segunda votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Projeto de lei 066/2015 institui o Dia Municipal do Jornalismo e da Imprensa, a ser comemorado no dia 10 do mês de novembro, e da outra providência. Vereador, autor, Antônio Batista Barros. Em segunda discussão e segunda votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Projeto de lei 068/2015 institui o dia 23 de novembro como Dia Municipal do Profissional da Dança Artística e da outra providência. Autor, vereador Antônio Batista Barros. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Projeto de lei 069/2015 reconhece de utilidade pública a Associação dos Moradores de Caminho do Mar, a MCM, e da outra providência. Autor, vereador Paulo Barbosa da Silva Júnior. Em segunda discussão e segunda votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Projeto de lei 071 institui o Setembro Dourado no calendário oficial de evento municipal de Parnamirim, da outra providência. Autora, vereadora Elienay Dantas Cartacho. Em segunda discussão e segunda votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Projeto de lei 074/2015, que institui a Semana de Saúde Vascular, a ser comemorada a cada ano, no período que contemple o dia 17 de dezembro, da outra providência. Vereador, autor, Antônio Batista Barros. Em segunda discussão e segunda votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Projeto de lei 075, ordinárias 2015. A atual Travessa Sorriso, localizada no distrito litoral Pium, passa a denominar-se oficialmente de Rua Tenente Humberto, da outra providência. Autora, vereadora Sheila. Em segunda discussão e segunda votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Como não há nenhuma matéria deliberada, ou por encerrada a sessão, convoco outra para amanhã, horário regimental.